Eu justamente não fazer nada de bom, tem estreia de novo quadro aqui, eu tô muito empolgado, então se você costuma arrebentar o like, já chega arrebentando mais do que nunca, porque a gente precisa de vocês. Arrebentou o like, se inscreveu nesse canal, hoje começa o quadro O que você não sabe sobre. O quadro ele vai contar histórias de personagens de Harry Potter, curiosidades e informações sobre o passado e a vida dele. Já deixa aqui nos comentários qual deve ser o próximo personagem, o mais votado entre vocês, então curta o comentário das outras pessoas, será o próximo personagem escolhido. Eu estou muito empolgado, hoje nós vamos começar o quadro com Gellert Grindelwald, um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos, que está sendo desenvolvido agora em Animais Fantásticos, mas já apareceu em Harry Potter nos livros e nos filmes e talvez você nem percebeu. Vamos começar agora então com curiosidades, fatos e também informações que talvez você não saiba sobre Gellert Grindelwald. O Grindelwald ele não estudou em Hogwarts, caso você tinha isso em mente, e muito menos foi na Sonserina, deixe seu preconceito pra lá. O Grindelwald ele estudou no Instituto Durmstrang, pra quem não se lembra, esse instituto apareceu em Cálice de Fogo, bem lá na época do torneio Tribruxo. Caramba, é ele! Vitor Krum! Na época comandada pelo diretor Igor Karkaroff e tendo um jogador de quadribol profissional entre eles, o Vitor Krum, o Instituto Durmstrang, ele é muito conhecido por incentivar os seus alunos a praticar a arte das trevas. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar. O Grindelwald ele foi expulso do Instituto Durmstrang por praticar alguns experimentos ilegais envolvendo arte das trevas. Para um cara ser expulso em uma escola que incentiva a arte das trevas por ter utilizado a arte das trevas, algo de errado não está certo. Mas foi isso que aconteceu, ele foi expulso aos 16 anos de idade e desde então ele já se interessava bastante pelas relíquias da morte, mas a gente já chega lá. O Grindelwald ele foi citado pela primeira vez nos livros e filmes de Harry Potter naquela cena icônica dos filmes que o Rony conhece o Harry lá no vagão do Expresso de Hogwarts. O momento em que ele é citado foi quando eles começam a abrir aqueles doces, mas principalmente os sapos de chocolate. O Harry tira o Dumbledore, o Rony fala que tem uma 6 dele, e quando ele vai ler aquela breve descrição que tem atrás do card, Grindelwald é citado. Ele protagonizou um dos maiores duelos do mundo bruxo com o Dumbledore no ano de 1945. O Dumbledore vence o Grindelwald no duelo, olha o spoiler de Animais Fantásticos, hein? Então ele vence o Grindelwald no duelo e toma posse da varinha das varinhas. Esse duelo ele vai ser representado no último filme de Animais Fantásticos, que ainda não tem data para ser lançado. Grindelwald teve um relacionamento amoroso com o alvo Dumbledore, o diretor de Hogwarts que vocês viram nos filmes de Harry Potter no verão de 1899. Grindelwald foi visitar a sua tia-avó Bathilda Bagshot durante um verão em Godric's Hollow e a família do Dumbledore já estava morando por lá. O Grindelwald ele estava fascinado nas relíquias da morte, tanto que ele foi para Godric's Hollow à procura do túmulo de Ignotus Peverell. A gente vê isso em Relíquias da Morte parte 1, o Peverell que no conto dos 6 irmãos era o irmão mais novo e ele que pediu a capa da invisibilidade para a morte. Nessa visita à tia-avó e a Godric's Hollow, ele conheceu o alvo Dumbledore, ambos bruxos completamente inteligentes que acabaram se apaixonando um pelo outro. Dumbledore ficou encantado com o discurso do Grindelwald e não aceitava que os bruxos deviam se submeter aos trouxas que deviam se esconder. Ele pensava muito mais acima, ele fala, por que a gente está se escondendo? Porque eles mandam na gente, a gente tem que tomar o que é nosso pelo bem maior. Uma das frases mais icônicas do personagem e que ficou marcada também entre os fãs. Quem não gostou nada desse relacionamento entre os dois foi Aberforth Dumbledore, aquele bruxo que aparece em Relíquias da Morte parte 2. A gente vê ele falando com bastante rancor da forma que o Dumbledore tratou a sua irmã Ariana, que morreu justamente nessa época. Meu irmão sacrificou muitas coisas, Sr. Potter, em sua jornada em busca de poder. Inclusive Ariana. E ela era fiel a ele. 3 atores já interpretaram Gellert Grindelwald nos cinemas. Nós temos 2 que apareceram em Animais Fantásticos, que foi o ator Johnny Depp e também o James Campbell Bower. O Johnny Depp está interpretando o Grindelwald adulto e já o James Campbell Bower está interpretando o Grindelwald adolescente. Vocês lembram que eu falei que o Grindelwald apareceu algumas vezes em Harry Potter? Então, em Relíquias da Morte parte 1, a gente vê ele aparecendo no livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. Ele também aparece lá na casa da Bathilda Bagshot, não sei se você reparou, mas o Harry observa um porta-retrato dele. Além dessas 2 cenas, nós também vemos o Voldemort indo até Numengard, que foi uma prisão criada pelo Grindelwald, e nós vemos ele pedindo informações da varinha das varinhas e depois matando o Grindelwald. Pelo menos no livro, nos filmes, o Voldemort só foge. O ator que interpretou o Grindelwald na prisão mais velho se chama Michael Byrne. A gente também vê em Relíquias da Morte parte 1 uma cena muito famosa onde o Grindelwald rouba a varinha das varinhas de Gregorovitch, que é um fabricante de varinha europeu. Ele meio que não competia, vamos dizer assim, com Olivaras, mas também ele é
era um fabricante de varinhas. Queria pedir desculpas ao Gregorovitch, mas se eu fosse escolher uma varinha, seria no Olivaras, não há lugar melhor. O Grindelwald nasceu, como eu falei pra vocês, em 1883, ele começou a estudar em 1894 no Instituto Durmstrang e foi expulso em 1899 aos 16 anos. Para se sentir ainda mais poderoso, o Grindelwald adotou o símbolo das Relíquias da Morte como um símbolo dele, onde os seus seguidores, assim como o Voldemort tem a marca negra no braço, pelo menos os Comensais da Morte, o Grindelwald queria ter o símbolo dele também. O símbolo escolhido foi das Relíquias da Morte, representada pelo triângulo, pela bola no meio e também a varinha. Esse, a gente, é o símbolo mais famoso entre os fãs. Se você tem esse símbolo tatuado, muito da hora, eu acho um símbolo muito legal. Porque o Grindelwald tem a cor do olho de uma cor, da outra do outro, porque ele tem a cor dos olhos diferentes. Bem, o Grindelwald, ele é um vidente. Ele tem a capacidade de enxergar o futuro e ele utiliza aquele crânio que ele usa como uma espécie de narguile, sabe? Ele usa para prever momentos que vão acontecer, como ele faz em Crimes de Grindelwald, como nós vimos cenas da Segunda Guerra Mundial ali na frente de todos daquele discurso. Por saber como vai ser o futuro, o seu discurso ele consegue ser ainda mais realista e tocar mais as pessoas, porque elas vendo o que vai acontecer é uma forma mais fácil dele manipulá-las. É o que nós vemos acontecendo com a Queenie, que vai para o lado dele no final do filme. Obviamente a Queenie tinha as razões dela, ele prometeu para ela um mundo onde os bruxos pudessem casar com os trouxas, e era isso que ela queria, por isso o discurso dele no caso, cegou ela de uma forma tão profunda. É nesse momento que você deve estar se perguntando em que momento da história dele ele roubou a varinha das varinhas do Gregorovitch. Bem, logo após ele terminar o seu relacionamento com o Dumbledore, que terminou de uma forma muito trágica. A morte da Ariana Dumbledore, a irmã do alvo, em 1899, durante um duelo entre Dumbledore, Grindelwald e Aberforth, que ocasionou o feitiço, saiu de uma varinha que ninguém sabe qual foi, e a Ariana morreu. Depois dessa tragédia com a Ariana Dumbledore, o Dumbledore não quis mais saber do Grindelwald e ele seguiu seu rumo em rumo das Relíquias da Morte. Agora ele vai procurar sozinho, não quer saber mais de Dumbledore. Aí ele ouviu rumores que a varinha das varinhas podia estar com Gregorovitch e ele foi logo lá roubá-la. Ele tomou posse dela, nós vemos ele já assim adolescente, bem da idade que nós vemos flashback dele em Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, então foi justamente nessa época ali, deve ter sido em 1900, 1901, 1902. A gente viu em Crimes de Grindelwald que o Dumbledore ele fez um pacto de sangue com o Grindelwald, onde eles prometeram que um não poderia atacar o outro. O Grindelwald não ataca Dumbledore, Dumbledore não ataca o Grindelwald. Ficou combinado assim, então eles só iriam voltar a se encontrar em 1945, sendo que Animais Fantásticos se passa em 1927 e a gente foi apresentado ao Pacto de Sangue, muita coisa ainda vai rolar. O que a gente tem certeza é que o Dumbledore vai chegar um momento que ele vai ter que destruir esse Pacto de Sangue. Como ele vai fazer isso? A resposta com certeza vai aparecer nos próximos anos, não sei se no terceiro, no quarto ou no quinto filme. O Grindelwald ele construiu uma prisão chamada Numengard. Essa prisão é apresentada pra gente onde ele está lá no final de Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald. A gente conhece Numengard pela primeira vez. No período de sua maior ascensão, o Grindelwald construiu a prisão de Numengard para prender os seus inimigos, o que acabou sendo como um tiro na culatra, porque quando o Dumbledore derrotou ele em 1945, ele mandou o Grindelwald diretamente para lá. Aquela cena então que o Voldemort encontra o Grindelwald, ele vai para Numengard e a gente tem essa breve visão sobre isso. O Grindelwald ele foi por muito tempo considerado, obviamente antes do Voldemort, como um dos bruxos mais poderosos, bruxos das trevas de todos os tempos. Muito fã ainda discute quem é mais poderoso, qual discurso é melhor, mas é bom a gente entender que são dois bruxos que tinham missões e tinham mensagens diferentes. O Voldemort tinha muito medo da morte, já o Grindelwald ele era mais focado nas Relíquias da Morte, em ser poderoso, mas principalmente com o seu discurso pelo bem maior, de não se submeter aos trouxas. Os bruxos não tinham que se esconder, essa era a mensagem clara que o Grindelwald passava para seus fiéis seguidores. Animais Fantásticos Onde Habitam, esse filme que chegou agora na Netflix, ele conta a história do Grindelwald, pelo menos no tempo em que ele ficou lá na América do Norte, sob o disfarce de Percival Graves. O Graves ele trabalhava na Macusa, e aí você se pergunta, então nessa época o Grindelwald estava fazendo o quê? Basicamente ele já estava começando o seu rally, como a gente vê em Crime de Grindelwald, já começando a reunir seguidores para conseguir cada vez mais poder e a sua ascensão pela Europa continuar. É uma coincidência enorme, eu já falei pra vocês, que Animais Fantásticos Onde Habitam começou em 1926, a exata data em que Lord Voldemort nasce, só que ele só vai se formar em Hogwarts em 1945. Isso significa que Voldemort começa sua ascensão ao poder justamente no ano em que o Grindelwald é preso. E eu acho isso uma enorme coincidência, eu acho isso muito da hora e eu espero que seja explorado e que o Tom Riddle apareça em algum momento da franquia também. Se você já parou para se perguntar sobre a origem do nome Grindelwald, o que a gente sabe é que é uma cidade na Suíça. Se a J.K. Rowling se inspirou nessa cidade ou não, aí eu não sei dizer. O que você não sabe sobre contou um pouco mais para você sobre a vida de Gellert Grindelwald,
pouco ali da sua adolescência, um pouco da sua fase adulta, mas tudo sobre o vilão a gente vai conhecer e desenvolver mais justamente na franquia Animais Fantásticos, que muito fã, eu sei que muito fã de Harry Potter ainda não engoliu a franquia, mas dê uma chance a ela, porque toda a história de Dumbledore e Grindelwald eu acredito que vai mexer com o coração dos fãs. Gostou do quadro? Então arrebenta o like, se inscreva nesse canal e não esqueça de deixar aqui nos comentários qual deve ser o próximo personagem. A gente se vê no próximo Observatório com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito e tchau!